Pois é, senhoras e senhores, o Bom Dia Agronegócio retoma os seus trabalhos por aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas com um ilustre convidado ao meu lado, Francisco Maturro, grande líder do agronegócio brasileiro, presidente da AgriShow e, claro, tendo sido entre secretário executivo da Agricultura do Estado de São Paulo, 19 meses na liderança. Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, um prazer é meu, uma alegria estar aqui com vocês, uma casa tão querida por todos e querida por mim também há muito tempo. Coisa boa receber você aqui conosco. Antes da gente tratar de pontos importantes, eu queria falar sobre a AgriShow. Faltam 31 dias e o senhor está ali na presidência da feira, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Importantíssima para o nosso agronegócio, para mostrar o nosso potencial. Quais são as expectativas para esse ano? As expectativas são altamente positivas, porque nós estamos vindo de uma safra muito boa. As chuvas ocorreram, com exceção do Rio Grande do Sul, mas ocorreram com bastante intensidade, choveu na hora certa, os solos estavam bem preparados, bem corrigidos e as curvas de níveis bem estabelecidas. Então pudemos alcançar uma safra recorde de 317 milhões de toneladas. Não fosse a seca que o Rio Grande do Sul foi acometido, nós teríamos passado aí dos 335 milhões de toneladas. É um ganho, é uma coisa absolutamente espetacular. Então isso para a AgriShow significa que o agricultor está bem, está capitalizado, e os preços das commodities estão bem, embora a soja tenha caído um pouco esses dias, mas ela retoma em algum momento. Tem déficit no mundo, então o agricultor vem capitalizado e vem para as compras e vem para buscar conhecimento, tecnologia e trazer informações aos fabricantes expositores que estarão lá. Porque é de lá a nossa grande fonte de conhecimento é o produtor, o usuário do produto. E Francisco, eu imagino que essa safra que vai se concluindo com números tão importantes, né, uma safra robusta, ela intensifique a expectativa de negócios. O produtor vai com outro ânimo para uma feira do tamanho da AgriShow, nessa expectativa de efetivar bons negócios, garantir boas oportunidades? Sim, porque a evolução tecnológica é tão grande e tão rápida que as máquinas hoje não são substituídas por defasagem, por uso, por tempo. Elas são defasadas tecnologicamente. Então, todo dia nós temos novidade. É tudo muito rápido hoje, né? Então tem novidades, tem máquinas com menos perda na colheita, com maior efetividade no plantio, os tratores com menos emissão de poluentes, as colhedoras com menos emissão. Então as máquinas são substituídas muito rapidamente ou são passadas para uma operação mais simples na propriedade, onde o agricultor busca produtividade. Então produtividade se busca fazendo boa correção de solo, boa adubação, bom plantio, para que ele possa ter uma boa colheita. Nesse meio todo nós temos os tratos culturais. E vamos passar também um pouquinho por pulverização. A pulverização tem evoluído de uma forma absolutamente gigantesca, porque hoje não se faz mais pulverização em área total, como era no passado. Nós não tínhamos tecnologia. Então, quando detectava uma incidência de praga, a gente fazia pulverização em área total. Hoje não, a gente faz pulverização localizada, somente naquele ponto e uma área de bordadura suficiente para que aquela praga não se expanda. Então a pulverização localizada, além de ser altamente econômico para o produtor, é também ambientalmente muito bem recebido pelo meio ambiente, porque produto agrícola é caro. Então o agricultor não quer jogar fora. É um pouco de falácia quando a gente fala de agroquímico. Tem nada disso, é remédio para a planta. Sim. Da mesma forma que nós tomamos remédio para alguma doença, você também trata a planta. Então, quando se faz pulverização localizada, você está tratando aquele momento, aquele pedacinho que está com alguma incidência de praga, nada mais. Então há muita evolução e por isso a AgriShow é essa feira gigantesca que se transformou, sendo hoje, e sem nenhuma modéstia eu posso dizer, a maior feira do segmento do planeta. E é interessante porque a gente percebe que a curadoria do conteúdo que é discutido ali
pensa muito e alinha e costura muito esses temas, né, Francisco? Ela tem esse cuidado de fazer com que, de fato, os expositores levem essas soluções todas que os agricultores brasileiros estão ali na vanguarda da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade ambiental, social, estejam ali garantidas essas soluções e ele já possa implementar nas suas próximas safras, né? O Brasil é um país que produz e um país que preserva. O que o brasileiro está fazendo hoje é recompor, é reconstituir os solos que foram degradados pela natureza por séculos ou milênios. O Centro-Oeste é um solo predominantemente pobre. E o que o agricultor está fazendo lá é pesquisa, é ciência e produzindo em solos arenosos que eram abandonados, estavam abandonados. Não havia tecnologia. Houve, sem dúvida alguma, e essa é uma homenagem que eu rendo em todas as minhas falas, a coragem do agricultor, que predominantemente saiu do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, muitos do Paraná, e que foram para o Centro-Oeste, numa região absolutamente inóspita, um semiárido, quase um deserto, e transformou aquilo num mar verde, um mar de produção, um mar de preservação. Então, o agricultor preserva, o agricultor reconstitui áreas de preservação permanente, ele faz reserva legal, ele faz o que tem que ser feito, porque ele precisa que isso seja preservado. Ele não preserva aquilo para a natureza ou para os ecologistas, não, ele preserva porque ele precisa. Nós precisamos de água, nós precisamos de sol. E trabalhamos em clima tropical, Exato. Que não é tarefa tão simples. Quando você está lá na Europa ou no meio oeste americano, você tem neve, né? A neve mata todas as pragas. Nós não temos isso, de certa forma, graças a Deus, porque nós podemos produzir o ano inteiro o que o mundo não consegue. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque nós estivemos juntos ali em Ipameri, Goiás, quando foram homenageados dois grandes ícones da agricultura tropical, o Dr. Alisson Paulinelli, o Dr. Eliseu Alves, da Embrapa, dois grandes nomes que ajudaram a construir essa potência da agricultura tropical, né, Francisco? E também ali tratando de um sistema, né, a integração lavoura-pecuária-floresta, que é um sistema que hoje vem se disseminando no país, trazendo justamente a garantia dessa sustentabilidade, mas não só ambiental, né? Bom, nós começamos a integração lavoura-pecuária-floresta, é um projeto da Embrapa, sempre reverências à Embrapa. Sim. E ali nós homenageamos o Dr. Alisson Paulinelli, foi o ministro da Agricultura que teve a coragem de colocar a Embrapa em pé, porque ela já estava criada, mas estava criada no papel. Certo. Dr. Alisson Paulinelli colocou a Embrapa em pé, colocou para trabalhar, colocou para fazer. Dr. Eliseu Alves foi o primeiro presidente da Embrapa, hoje tem 92 anos, está bem, está inteiro, mas tem 92. E tanta contribuição de uma vida para o agro, mas o agro voltado predominantemente para o cerrado, para um semiárido, porque o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo já tinha sua agricultura estabelecida. Então a mecanização que começou por lá, pelo Rio Grande do Sul, subindo, São Paulo predominava o café, não era e nunca foi um grande produtor de cereais. Certo. São Paulo tem outras culturas, é o estado mais diversificado da União, mas tem outras culturas. O programa ILPF é um programa da Embrapa Arroz e Feijão de Goiânia, que os empresários, eu estava junto, tiramos do papel, com o dinheiro do próprio bolso, correndo riscos, que tudo tem risco, e colocamos em pé. Um programa espetacular, começamos pela Fazenda Santa Brígida e ele se espalha pelo Brasil. Hoje, contabilizado pela Embrapa, são 18 milhões e 400 mil hectares dentro do sistema. Agora vem de quebra aquilo que virou moda muito recentemente, o sequestro de carbono. Os sistemas integrados de produção ILPF, uma vez que tem a forrageira, que tem o pasto ali, é uma verdadeira máquina, usina de sequestro de carbono. Que raiz de forrageira a 4 metros, 5 metros, 6 metros é comum. E naquela parte do solo ninguém mexe. Então ali está o carbono e já conseguimos produzir carne carbono neutro. Já fizemos exportação de carne carbono neutro. Então é o Brasil que cresce, é o Brasil que evolui e é o Brasil que dá certo.
mas é sustentável ambientalmente, mas antes tem que ser sustentável economicamente. E o sistema mostra que isso é possível. É preciso ter dinheiro para preservar, né, Francisco? É, porque preservar é muito bonito, é uma poesia, é lindo, é maravilhoso, mas sem dinheiro é difícil. Mas também eu gostaria de lembrar, Carla, que é o único setor da economia brasileira, que disponibiliza no bioma Mata Atlântica 20% do seu patrimônio para reserva legal e área de preservação permanente. No Cerrado é 35% e no bioma amazônico 80% é de preservação. Nenhum setor da economia disponibiliza parte do seu capital para ficar morto, parado. Exatamente. O agricultor faz isso no Brasil. Como é que o senhor acha que a gente pode evoluir a comunicação dessas boas práticas? A gente está falando aqui de sustentabilidade, preservação, mas o senhor ainda me pontuou aqui um item importante para a nossa conversa, por exemplo, o recolhimento das embalagens vazias de agroquímicos faz parte desse processo gigante que é a sustentabilidade para preservar e ter sustentabilidade num país desse tamanho, né, Francisco? Porque a gente está falando de realidades completamente distintas, né, nas mais diversas áreas desse país. Como é que a gente pode continuar evoluindo com isso, mas evoluir também na comunicação e fazer com que essas informações cheguem além das nossas fronteiras? Se a gente conseguir atender as nossas fronteiras, já estamos satisfeitos. Sim. Parece que é um esporte brasileiro ir lá fora falar mal do Brasil. Parece que é bonitinho isso. Isso é muito feio. É muito feio se a gente tem roupa suja, a gente deve lavar em casa. Claro. Mas o agro não tem nada de sujo. Tem o agro que desmata? Sim, mas é ilegal. Ilegal é caso de polícia. Crime. É crime. Crime é com a polícia, não é com a gente. A gente faz, trabalha, preserva, produz e nós temos um patrimônio para ser preservado ali. Terra custa dinheiro, custa muito. Quando você tocou aí na questão de embalagens vazias e agroquímicos, eu vou dar um exemplo para você. O Brasil é campeão mundial de recolhimento de embalagens vazias. Dois tipos de embalagem. Lata de cerveja, lata de refrigerante, que é de alumínio, vai para reciclagem, mas é um recolhimento que a gente sabe que quem cata latinha não é por consciência, e sim predominantemente por necessidade. O recolhimento de embalagem vazia de agroquímico, o Brasil recolhe e recicla 94%. Alemanha, 67%. Estados Unidos, 30%. O Brasil é campeão mundial e custa para recolher, porque nós temos tríplice lavagem na fazenda, tem a perfuração das embalagens, tem o recolhimento, entrega em um dos 401 postos que nós temos esparramados para o Brasil, da Impev, que prensa e manda para a indústria de reciclagem. E eu complemento dizendo para você a minha alegria ontem, quando eu fui visitar a feira que está acontecendo na São Paulo Expo, que encerra hoje. Foi uma alegria para mim ver a quantidade de recicladores que tem lá dentro, nada se perde ali, e a quantidade de bioplásticos. Agora vem uma vantagem, né? O bioplástico feito a partir dos amidos, e amido quem produz é o nosso agro. Plástico absolutamente biodegradável, pode chamar de bioplástico, biodegradável, se você jogar junto com a casca de banana, ele se decompõe junto. Então, é uma alegria ver essa indústria se modernizando, reciclando, correndo atrás. Chama atenção também para a irresponsabilidade do nosso usuário, que muitas vezes descarta suas embalagens plásticas de forma inadequada. A embalagem plástica, plástico não é problema no Brasil. O problema é o seu descarte, quando a pessoa deveria ter a consciência de que isso vai para uma reciclagem. É muito triste andar por São Paulo, por qualquer cidade do interior, ver plástico jogado para todo lado, muitas vezes boiando no rio. E quando boia no rio ainda dá para recuperar. Quando a pessoa tira a tampinha e ele afunda, é um pouco mais complicado. O problema nosso está no descarte. Então, o agricultor faz o seu recolhimento, é campeão mundial e pouca gente comenta sobre esse assunto. Porque o proprietário não quer ver
embalagem de agroquímico enterrado na sua propriedade. Ele tem comprometimento com o meio ambiente, com a qualidade do seu lençol freático e, consequentemente, da água que serve à propriedade dele e à sua própria família. E hoje a gente vê que essas práticas, elas são cada vez mais absorvidas pelas propriedades, né, Francisco? As propriedades e os proprietários rurais, os produtores rurais, estão ali focados em não atuar só numa frente de organização, mas ter ali uma propriedade que esteja adequada para que a gente não passe, né, e não faça essa conexão, como a gente viu acontecer recentemente, trabalho escravo, daí foram hostilizar as vinícolas, quer dizer, a comunicação ainda tem uma dificuldade, né? As pessoas não conseguem fazer essas separações que são tão importantes, entender, como o senhor falou, o produtor que não está trabalhando dentro das regras está cometendo crimes. Sim. E não é o que representa o agronegócio brasileiro, né, Francisco? Quando você fala de comunicação, eu acho que a gente precisa valorizar o que tem. Basta que o agro seja reconhecido pelo trabalho que faz. Nós temos o melhor agro do planeta. Não somos os maiores produtores, mas somos os maiores exportadores de tantos e tantos produtos. O mundo depende de nós. E eu não estou preocupado com o que pensa o estrangeiro sobre nós. Nós temos 215 milhões de habitantes aqui. Uma produção que nós levamos desde o descobrimento até o ano 2001 para chegar em 100 milhões de toneladas. Em 2014, nós fizemos 200 milhões de toneladas. Olha a diminuição do tempo. E em 2021, safra 2022, 2023, nós temos 317 milhões de toneladas, aumentando muito pouco a área. E essa área que nós estamos aumentando é a área que vem propriedades agrícolas, pecuária com solos degradados, que a agricultura está incorporando, recuperando e produzindo nessas áreas. Então, produzindo e preservando, reconstituindo o solo. O Brasil é campeão mundial em produção, em produtividade. Nós estamos crescendo muito em produtividade. Entrou a ciência, entrou a pesquisa, os nossos institutos de São Paulo, da Secretaria de Agricultura, entra a Embrapa, outros institutos da iniciativa privada. O Brasil caminha muito fortemente. Quem nos ataca lá de fora são, antes de tudo, nossos competidores, mas não tem condição de competir conosco pela qualidade daquilo que produzimos e o custo que nós temos no Brasil, uma vez que nós temos sol o ano inteiro. Nós estamos no outono agora, caminhando para o inverno. Não sei que inverno é esse, que a gente está de manga de camisa aqui. Verdade. Para a gente finalizar, eu queria uma perspectiva do senhor sobre as nossas estruturas logísticas. Nós temos aumentado consideravelmente em produtividade, como o senhor acabou de pontuar, mas a nossa capacidade logística nesse momento ela está estrangulada. Como é que a gente pode planejar esse aprimoramento e essa ampliação das nossas infraestruturas para que a gente possa alcançar ainda mais mercados, Francisco? Cara, aquilo que você chama de problema, eu chamo de oportunidade. Sim. Está aí a oportunidade para os investidores. Exato. Construir logística. Sim. Nós temos também um grande problema de armazenagem no Brasil. Certo. Hoje nós temos um déficit de 117 milhões de toneladas de armazenagem. Nós estamos colocando a nossa produção na carroceria de caminhão que se dirige a nossas indústrias, as indústrias moageiras, as cooperativas e que se dirigem ao porto para exportar. Nós temos déficit de armazenagem. É um problema logístico. Não ter capacidade de armazenagem é um problema logístico. Isso depende de políticas públicas adequadas, porque você construir armazém demanda um investimento muito grande com um retorno muito demorado, que muitas vezes o agricultor não tem recurso, não tem condição de tomar financiamento nas taxas de juros que temos para poder fazer armazém. A indústria tem capacidade, a indústria está instalada. Então, onde tem problema de logística, tem problema de armazenagem, tem oportunidade de negócios. Basta que o investidor olhe devidamente, olhe de forma correta, não viva na ilusão de que Bitcoin ou isso, aquilo seja uma boa opção de investimento e vá para aquele investimento produtivo que deixa alguma coisa para o país e ainda de quebra dá dinheiro. É isso. Senhoras e senhores, hoje o Bom Dia Agronegócio muito especial com a participação
também muito especial, de Francisco Matour. Francisco, quero te agradecer muito pela generosidade de estar aqui conosco, nessa nossa abertura de mercado, esse bate-papo matinal que a gente tem diariamente, para justamente fazer o produtor saber, né? Aliás, o senhor recebeu uma mensagem aqui, ó, da Laura Canali. Ela adorou quando o senhor disse: eu não estou preocupado com o que o estrangeiro pensa sobre nós. Ela falou muito bem, adorei essa colocação. E é isso, né, Francisco? A gente precisa olhar para dentro. Claro. É isso. Francisco, um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Como eu dizia, a gente está aqui nessa conversa inicial para levar para o produtor aquilo que ele precisa saber para tomar boas decisões, para fazer bons negócios e para continuar tendo coragem, né? A nossa coragem, o suor do produtor tem irrigado muito as nossas terras. É isso mesmo. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecer algumas coisas ou tirar dúvidas minhas mesmo. Muitas vezes eu tiro as minhas dúvidas, né? Eu que ando o Brasil todo, conheço o Brasil como a palma da minha mão e conheci ainda melhor o meu estado no período que eu fui secretário, porque nós rodamos esse estado inteirinho. Eu com o meu queridíssimo Itamar Borges, que me antecedeu na secretaria, enquanto eu fui secretário executivo dele, trabalhamos esse estado inteiro, fizemos as entregas para o nosso setor produtivo, para os servidores da nossa secretaria e para o governo de São Paulo. Mas eu sempre fui do agro, sou da iniciativa privada e é lá que eu continuo. Coisa boa. Senhoras e senhores, a gente termina a nossa edição do Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, 31 de março, com então essas mensagens positivas, o conhecimento colocado, compartilhado para que você possa pegar essa história, pegar essa força, essa pujança que é Francisco Matour, líder do agronegócio brasileiro, para tocar a sua sexta-feira, para tocar o seu dia, os seus negócios. A gente se vê na segunda-feira. Bom trabalho, bons negócios, até mais!